Olá, boa noite. Aqui, Capitão Veterano França. Quero iniciar aqui este vídeo parabenizando todos os bombeiros militares pelo dia 2 de julho. Teve uma grande festa hoje e não poderíamos deixar aqui de deixar os nossos parabéns a todos os bombeiros militares, ok? Bem, mas este vídeo aqui, o objetivo principal é também deixar aqui nossa opinião, nossas impressões sobre o vídeo, o podcast que o governador participou falando sobre GRAM e também sobre os veteranos. Bom, eu fiz aqui algumas anotações, tá? Sobre o que foi dito e eu quero iniciar aqui com o seguinte: não teve nenhuma mexida. Mas aqui é preciso lembrar que os veteranos e pensionistas passaram a contribuir com 10,5% para o sistema de proteção social dos militares do estado do Rio de Janeiro, sobre o total das verbas remuneratórias. O que permaneceu foram os direitos adquiridos por força da Lei Federal 13.954/2019. Bom, aqui aspas de novo. O Congresso vota a Lei de Seguridade Social dos Militares. Ali, os militares tiveram diversas perdas, sancionado pelo presidente da República. Fecha aspas. Presidente da República, leia-se Bolsonaro. Abre aspas. A ideia da GRAM foi do secretário e comandante-geral Leandro Monteiro e do secretário e comandante-geral Coronel Henrique, que, um tempo depois, foram exonerados. O plano de segurar os militares não deu certo, a meu ver, porque quem tinha tempo pediu reserva, quem não tinha cumpriu ou cumpre o pedágio de 17%. Abre aspas. A proposta foi trazida pelos militares, fecha aspas. Na verdade, a proposta foi levada pelos secretários, né? Porque nós nem ficamos sabendo aí, nós, os veteranos, nem ficamos sabendo. Quando fomos saber, já era tarde, já estava tudo encaminhado. Um detalhe, não existe gratificação de atividade. Haja vista que hoje, quem vai para a inatividade recebe a GRAM. Portanto, não tem como dizer que a GRAM é uma gratificação de atividade. Por isso, não é prolabore. Se fosse, ficaria só para os ativos. E hoje, vários militares aí, que foram para a reserva, estão com a GRAM assegurada. Portanto, não cabe dizer que é gratificação de atividade. Não há que se falar em desaposentação. É preciso manter o direito adquirido, constante na Lei 13.954/2019, conforme ela determina, né? E respeitar a paridade. Só isso. Nada além. Concluindo aqui, abre aspas. Eles simplesmente quiseram que eu simplesmente desse uma gratificação que a natureza dela é de atividade. Ela não tem uma natureza de inatividade. Aqui, ao nosso ver, há um equívoco. Por quê? Porque se ela não tem natureza de inatividade, caberia uma pergunta: por que há hoje veteranos recebendo essa gratificação que, em tese, seria só de atividade? Então, para acertar, é só garantir o direito aos veteranos que não recebem
mantendo os seus direitos adquiridos, ou chamar para um acordo, se é que isso é possível. Ok? Então, foram essas aí as minhas observações, respeitosamente, é bom ficar aqui claro, porque nós temos aí todo o direito de opinar, de colocar as nossas observações. Tá ok? Bom, era isso, tá? E eu quero aqui parabenizar o Major Luigi aí também pelas suas colocações, que foram muito pertinentes. Tá ok? Um forte abraço a todos. Minha continência. Governador, só uma coisa que é interessante que o pessoal falou, que você até explicou pra gente aqui, mas é legal explicar sobre a GRAM. A gente passou aqui rapidinho pela... GRAM, Gretchen, né? GRAM. Porque virou também um alvo de reclamação dos aposentados, dos policiais, que foi retirada a GRAM e tal. O que aconteceu? Como é que foi essa decisão? Como é que... Claro, vamos lá. Primeiro ponto, teve a reforma da Previdência. Só um minutinho, desculpa. GRAM é uma gratificação para o pessoal que tem muita gente... Uma gratificação de atividade. Da Polícia Militar. Da Polícia Militar. E do Bombeiro. O que aconteceu? Veio a reforma da Previdência. Todas as categorias, inclusive a Polícia Civil, tiveram algum tipo de perda ou de aumento de... Enfim, mexeu na vida de todo mundo. Os únicos que foram mexidos zero, que não teve nenhuma mexida, foram os militares. Que as pessoas esquecem, às vezes, das coisas que aconteceram. Você pode olhar aí, entra no Google, entra na história, você vai ver o seguinte. A única categoria que o Estado não encostou a mão foram nos militares. A Polícia Civil teve, a SEAP teve, todas as outras categorias do Estado tiveram, a única que não teve foram as carreiras militares. Bombeiro e policial militar tiveram suas leis intactas. O que eles tinham de direito, eles continuaram a ter. Então, vamos botar isso numa caixinha aqui. Em seguida, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, vota a Lei de Seguridade Social dos militares. Ali os militares tiveram diversas perdas. Perderam o cargo acima, perderam gratificação de inatividade, perderam um monte de coisas. O militar, quando ele se aposentava, vou citar um exemplo aqui, se ele fosse major, ele se aposentava um posto acima, como tenente-coronel, mesmo sem nunca ter contribuído para aquele posto. Era um direito que o militar tinha, que a Lei de Seguridade Social do Congresso Nacional retirou do militar esse direito. Não foi o governo do Estado. Foi o Congresso Nacional sancionado pela presidência da República. Naquele ano, final de 2021, a lei entraria em vigor dia 1º de janeiro de 2022. Naquele final de ano, nós perderemos 10 mil militares. 10 mil militares que já tinham idade para sair, que já tinham tempo para sair. Sairiam porque teriam um prejuízo violentíssimo em não sair. E nós teríamos que mandar esses 10 mil para a Previdência e teríamos que repor esses 10 mil, que a gente sabe que levaria uns 3 anos para a gente conseguir repor os 10 mil. Eu pedi uma solução, tanto para o secretário de Defesa Civil, comandante-geral, na época, coronel Leandro Monteiro, quanto para o secretário e chefe e comandante-geral, coronel Henrique. E eles vieram com a ideia da GRAM. A GRAM seria uma gratificação de atividade para que nós mantivéssemos o militar na ativa e ele não tomasse o rumo da inatividade. Então ele teria um ganho na atividade, que esse ganho suplantaria a perda dele e valeria a pena a gente manter esse policial na ativa, mesmo perdendo o posto acima, mesmo perdendo o adicional de inatividade.
seria um benefício para ele, uma melhora no processo dele de atividade, para que então ele não fosse para a nativa, para segurar esse cara na ativa. Essa era a proposta trazida pelos militares. Essa proposta não nasceu da cabeça do governador. Eles vieram com a proposta. Junto a isso, teve uma grande discussão, que foi a discussão da Gretchen, que, se não me engano, era 128% para os praças e 194%, se eu estiver errado, gente, alguma coisinha assim, era 194% para os oficiais. E nós juntamos, nós aumentamos todos os praças para os mesmos 194% dos oficiais. Foi um aumento, assim, histórico, recorde, que nunca tinha tido antes na história do Rio de Janeiro. Tinha figurinha do cara com a minha foto tatuada. Foi um negócio assim. Eu virei na época. O pessoal da inatividade, e eu entendo que eles queriam ganhar mais, entendo que os nossos veteranos deram a vida pela polícia. A gente entende que eles também queriam. Mas se eu der a eles algo que foi planejado, que foi proposto pelos próprios militares, para que seja uma gratificação de atividade, eu perderia os mesmos 10 mil. Eu daria um aumento para tudo. E o cara fala assim, pá, peraí, se eu posso ficar com a grana, ainda posso ir embora? Eu vou embora. Ainda vou pegar a grana. Então, o modelo pensado pelas próprias forças, é importante dizer o seguinte, foram as próprias forças que pensaram nisso, não foi o governador. O pessoal me xingava, o pessoal não sei o que, eu falei, gente... Os antes da lei mantiveram aquela... Subiram de posto, né? Os novos não vão ter mais. E aí o pessoal quis, na verdade, agregar os dois, ou poder trocar. E a gente sabe que não existe a desaposentação. Esse é um instituto que não existe no direito brasileiro. O cara não pode se desaposentar para se reaposentar. Então, eles quiseram que eu simplesmente desse uma gratificação que a natureza dela é de atividade. Ela não tem uma natureza de inatividade. Então, não há condições hoje. Obrigado, e diversas pessoas, coronéis antigos, pessoal antigo, já foi lá, já falou, governador, deixa eu achar uma solução. Falei, deixo. Se vocês acharem uma solução que caiba no orçamento para melhorar a vida do nosso veterano, eu não tenho o menor problema de dar. A questão é o seguinte, já foram 10, 15, 20 lá e ninguém conseguiu achar a solução orçamentária para dar sem quebrar o Estado. Então, veterano, não há nenhum desrespeito a você. Não há nenhuma falta de carinho a você. Era uma situação posta naquele momento que nós tínhamos que manter o cara na atividade. E foi pensado pelas próprias forças, o bombeiro e a polícia, foram as suas cúpulas que me trouxeram a proposta de uma gratificação de atividade. Então não tem nada contra o veterano, de repente. Também o veterano não teve perda, porque às vezes do jeito que o pessoal coloca, tá massacrando o veterano. Parece até que eu tirei algum direito. Nenhum direito foi tirado. Na reforma da Previdência, nenhum direito foi retirado de nenhum veterano nosso. Ainda tiveram os aumentos que a gente deu de recomposição. Eu dei 13% num ano e 6% no outro. Então foi quase 20% de recomposição. A gente entende a chateação.